Estamos de volta com mais um Futuro Ambiental, hoje recebendo com muita honra e satisfação o Dr. Ricardo Otaki. Dr. Ricardo Otaki, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado pelo convite e é um grande prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. O Dr. Ricardo Otaki, ele é formado pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, professor de diversos cursos de arquitetura e comunicação, artes plásticas. Ocupou diversos cargos na administração pública do Estado de São Paulo, dentre elas secretário de Estado da Cultura e secretário municipal do Verde e Meio Ambiente. Atualmente preside o Instituto Tomio Otaki, que é um espaço expositivo educacional totalmente privado, voltado às artes plásticas, design e arquitetura. Curador também da Bienal da Arquitetura em Veneza e hoje preside, além do Instituto Tomio Otaki, a Associação Brasileira de Entidades Culturais. Inicio esse nosso bate-papo perguntando ao Dr. Ricardo Otaki como está a política cultural em nosso país atualmente, Dr. Ricardo. Bom, a política cultural do país vive principalmente com a ajuda da Lei Rouanet, que é uma lei federal de incentivo à cultura. Essa lei, então, é uma lei que funciona muito bem, que ajuda muito, né, a realização de atividades culturais, seja exposições, seja shows, seja concertos, livros, etc. Então é uma lei, né, que é muito preciosa, né, para a área cultural. E além disso, nós temos uma lei estadual e uma lei municipal. A lei estadual funciona muito bem, embora o valor financeiro seja pequeno, né? Seja pequeno e que seria necessário, né, aumentar esse valor aí, né? Porque essa lei aí é uma lei que tem uma facilidade muito grande de uso, né? E a lei municipal está suspensa. Eu não sei porquê, mas está suspensa, né? E eu acho que seria importante, né, que se usasse, né, os impostos, né, ISS e IPTU, né, em favor da cultura, né? Então, essa mescla de três leis, né, e mais, por exemplo, cobranças de ingressos, venda de livros, o recolhimento, né, desses recursos, então, é o que possibilitaria, né, que a gente tenha no país um ótimo programa cultural. E a área cultural, nós sabemos, né, com exceção de algumas atividades, né, onde a questão comercial é muito forte, tipo alguns shows, algumas peças teatrais, né? Então são, com exceção de algumas atividades, a área cultural é evidentemente sempre deficitária. Ou seja, precisa, né, do auxílio das leis, né, para o seu funcionamento devido. Então é diferente, não é, de uma atividade comercial normal, né, que tem uma fabricação de alguma coisa, a venda disso, né, e o retorno financeiro, né. A área cultural não tem esse tipo de coisa, ou quando tem, não é suficiente, né, para cobrir as despesas, né, dessa realização aí. O senhor acha que o nosso empresário ele tem não digo nem uma facilidade que talvez pudesse ser ou advir de uma lei, mas o senhor acha que faz parte da cultura dele o incentivo? Ou o senhor acha que ainda é algo que nós estamos criando? Diferentemente de alguns outros países de livre iniciativa, como os Estados Unidos, por exemplo, onde a questão, né, do retorno que a empresa faz à comunidade, né, é uma coisa já presente, faz parte da cultura do povo, né? Aqui no Brasil isso nunca fez parte, né? Então isso aí vai
começando a acontecer, mas muito devagar ainda, né? E tanto que as leis, né, elas funcionam quando o dinheiro que a empresa aplica na cultura, ele tem um retorno de 100%. Se ele não tiver um retorno de 100%, tiver um retorno de 90%, as empresas já não investem mais na cultura. Então isso é uma coisa, né, que eu acho que nós teríamos que começar, né, a fazer com que as empresas, né, pudessem pensar numa coisa dessas, né. Eu acho que isso aí favoreceria muitíssimo, né, a nossa cultura e eu acho que a visão do povo de uma forma geral, né. Isso é verdade. Eu sei que muitos dos museus aqui de São Paulo, né, funcionam, ou pelo menos têm a sua administração ou as exposições até muitas vezes patrocinadas por organizações sociais. A organização social é um modelo, mas ainda é um modelo muito caro para o Estado. Até por isso que eu fiz o link com o empresário, porque acho que sem dúvida alguma, independer ou não depender da lei, né, e aí acho que entra o fator cultural, seria a melhor saída. Eu sei que o senhor, durante a época em que secretário, procurou trazer inúmeras exposições internacionais para o país, e sentiu muito da dificuldade, não só enquanto Estado, ocupando, né, o cargo de secretário, mas também dessa colaboração da iniciativa privada. A criação do projeto original, da lei que instituiu, né, o pagamento, o investimento, né, na área cultural, com a dispensa, né, de pagamento de alguns impostos, fui eu que fiz. A aplicação, realmente assim, não fui eu que fiz, mas a lei, o espírito da lei, assim, foi toda feita na minha gestão, inclusive com aprovação pela Assembleia Legislativa, né? E isso aí, então, é uma coisa que funciona num sentido, né, de a atividade cultural, né, ter um dinheiro público aplicado, né, com uma intermediação da empresa, né. Quando é OS, organização social, ela vai direto do governo para a organização social, né. Então é uma coisa um pouco mais direta, depende um pouco mais, né, da política pública que decide, né, como é que esse dinheiro vai ser gasto, né. Então eu acho que em ambos os casos tem coisas boas e coisas ruins, né? É verdade. Nós vamos fazer um pequeno intervalo, nosso futuro ambiental, e neste nosso segundo bloco, depois de falarmos um pouco da situação da cultura e da necessidade do empresário adquirir essa cultura e investir mais, não só através de incentivos, como esta lei que o Dr. Ricardo criou à época como secretário de Estado da Cultura, mas vamos falar agora efetivamente da cultura em si, que são as exposições e a vida efervescente que é o Instituto Tomiotaki. Nosso futuro ambiental vai fazer uma pequena pausa e já voltamos com as notícias e a programação do Instituto Tomiotaki, que é efetivamente uma efervescência em termos de cultura. A gente acredita que se o poder do amor vencer o amor pelo poder, teremos paz. A paz não é uma palavra de efeito em discursos políticos. Para fazer a paz, só tem uma receita: respeito. O respeito não existe para quem devasta a floresta, para quem não repensa suas atitudes.
O que pedimos é simples: respeito. E só com respeito teremos paz. E como nossa mãe é verde, a nossa paz é verde. Greenpeace, acredite com a gente e junte-se a nós. Estamos de volta com o Futuro Ambiental. Neste segundo bloco, vamos ouvir um pouco mais do Instituto Tomiotaki. Então, Ricardo, como é que está a programação do Instituto? Bom, nesse presente momento, nós estamos com uma grande exposição que já percorreu alguns museus mais importantes do mundo, como o Reina Sofia em Madrid, o Centro Pompidou em Paris, a Tate Modern em Londres e o Museu Whitney em Nova York, né? E aí o Instituto Tomiotaki resolveu trazer para a América Latina e organizou então uma nova itinerância, né? Que começou em Buenos Aires, foi para o Rio de Janeiro, foi para Brasília, agora está aqui em São Paulo e ainda vai para a Cidade do México. Essa exposição aí é de uma artista japonesa que hoje está com 85 anos de idade e que tem produzido, né, trabalhos de arte assim, desde a década 50. Na década 60 ficou uma importante artista em Nova York, junto com as vanguardas internacionais, né, junto com a pop art. Andy Warhol, por exemplo, né, foi um colega dela, né, nos trabalhos, e depois ela teve um problema de uma doença, né, psicológica. Aí ela teve que voltar para o Japão e lá ela ficou. E inclusive tem um caso muito curioso em que ela, por conta própria, né, às vezes começa a se sentir mal, ela vai para um hospital psiquiátrico. Nossa, que interessante. E fica internada lá durante algum tempo. E aí ela sai do hospital psiquiátrico, continua trabalhando e tal. E hoje em dia, ela está com 85 anos, né, ela trabalha de dia no estúdio dela, chega às 6 horas da tarde, ela vai embora e ela vai dormir nesse instituto psiquiátrico. E todas as vezes ela dorme lá. E de manhã volta para o estúdio, né? E então ela desenvolve o trabalho desse jeito. E hoje ela continua trabalhando obsessivamente, né? É uma artista que já era importante nos anos 60, nos anos 80, né? Ela já era conhecida, né? Pelo grande público, né? E a partir do ano 2000 ficou sendo conhecida por um público incrível, ficou quase que uma popstar, né? E há 2, 3 anos atrás, essas exposições que eu disse, né, foram assim frequentadas por públicos enormes, né? Mesmo aqui no Brasil, no Rio, São Paulo, né, tiveram públicos, né, assim, como pouquíssimas exposições do Brasil já tinham tido um público como esse. E eu acho que ela consegue fazer, né, com que haja assuntos, né, que ela começou a desenvolver na década de 60 e que são importantes hoje aqui no Brasil. Tipo, por exemplo, a questão da condição feminina, né, é uma questão que ela fala muito, a questão do amor, né, ela fala também, né, muito sobre... Ela prega muito a paz também, né? Então é uma pessoa extremamente interessante. E ela pinta obsessivamente, pinta do momento em que ela chega no estúdio dela até o final da tarde, né, e fica pintando feito uma louca mesmo, né? E então essa exposição aí, e hoje, por exemplo, durante a época que ela expôs em Paris, em Londres, assim, tem uma empresa de alto luxo, de moda feminina, né? É uma que fabrica bolsas, assim,
que lançou uma série de produtos com umas bolinhas, né? Umas bolinhas, né? E essas bolinhas são a marca dela há muito tempo, porque ela quer fazer aquela obliteração, ou seja, aquela questão que eu me confundo com o fundo, com a planta, com a mesa, né? E ela faz isso através das bolinhas, né? E isso aí, então, é uma coisa muito interessante, que foi utilizado nas bolsas, né? Aqui em São Paulo tem uma empresa que lançou um sapato, né? Com as bolinhas, né? Então, ela teve, né, essa imagem das bolinhas, né, espalhadas pela Europa inteira. E em Nova York também, grandes magazins, né, na Quinta Avenida de Nova York, com a vitrine inteira, né, com as bolinhas, né? Então, é uma artista que virou uma coqueluche. Inclusive, muitos produtos dela eu vi vendidos aqui em São Paulo nessa época aí, né? Então, essa é uma artista, né, que tem uma grande aceitação mundial, né? Tem uma arte, né, muito curiosa. Ela faz umas instalações, uns ambientes, né, com umas luzinhas assim. É uma coisa assim inacreditável, né? Então é uma exposição muito interessante de ser vista. Em agosto, essa exposição vai até final de julho. Em agosto, então, nós vamos ter uma outra exposição que se chama Histórias Mestiças. O Brasil é um país, né, que foi construído, né, pelos povos mestiços, né? Quer dizer, nós tínhamos os índios, né? Nós tínhamos os portugueses, os europeus que vieram para cá, os africanos que vieram como escravos, né? Essa mistura, né, dá uma mistura incrível de gente, né? Outro dia me falaram que existe algo em torno de 80 diferentes cores, né? Por essa mistura, né? Então, esse tipo de questão, a gente está vendo como é que se rebateu na arte. Como é que se rebateu na arte? Ou de alguém pintando esse tema, ou alguém que tivesse essa mestiçagem, né? E que estivesse trabalhando, né? Então, a gente... isso aí na arte que a gente está vendo. E então nós temos desde casos do século XVI, ou seja, o primeiro século do Brasil, nos anos 1500, que teve aquele famoso grupo holandês, né, que veio para o Brasil, se estabeleceu em Pernambuco e no Maranhão, né, e que tem obras incríveis, né, sobre os índios, sobre a fauna, sobre a botânica brasileira, né, que estão na Europa, em museus importantíssimos da Europa, e a gente conseguiu fazer com que algumas dessas obras viessem para cá. Então nós temos obras do Ecaute, né, que vem para cá, e depois nós temos praticamente uma história da arte brasileira, né, mostrada através da questão da mestiçagem, né. Puxa, que interessante, doutor Ricardo, essa situação que o senhor conta, né, dessas duas exposições que vamos ter. Eu confesso desconhecer a abrangência, né, e a importância não só da artista que o senhor colocou inicialmente, mas também dessa outra que trata da interação, né, de cores, raças e outras mais, né? Isso mesmo. Doutor Ricardo, para finalizar, quero que o senhor diga agora de uma surpresa que ficou para esse nosso final com relação às exposições do Instituto Tomio Otaki. Bom, eu falei da Kusama, que já está lá no Instituto Tomio Otaki. Falei das histórias mestiças, né, que vai ser em agosto. E em outubro nós vamos ter a exposição do Salvador Dalí. Maravilha! Que maravilha! Que é uma exposição extremamente difícil de ser feita. No Brasil, por exemplo, tem muitas exposições do Dalí que são feitas. Atualmente tem uma, eu acho que na FAAP, teve uma alguns meses atrás na Caixa Econômica, na Caixa, né?
Porém, essas exposições foram todas de desenho e gravura, né? E nós vamos trazer pintura. Que beleza. E pintura realmente é outro patamar. É outro patamar, né? É uma coisa dificílima de você conseguir juntar tudo, muito cara, né? E nós não queríamos fazer só de gravura e desenho, né? A gente queria fazer principalmente pintura, né? Que no Brasil nunca teve uma pintura numa vez, outra vez teve outra. No Instituto mesmo já tivemos uma pintura do Dalí numa exposição coletiva, mas uma certa quantidade nós nunca tivemos no Brasil. E nós vamos estar trazendo quase 30 pinturas. Né? Puxa, essa é a primeira vez mesmo. Primeira vez, né? E é tão difícil que nós ficamos 5 anos negociando com, primeiro, a Fundação Gala Dalí, que é uma fundação em Figueires, na Espanha, né? Que é mais ou menos assim a detentora, né, dos grandes direitos sobre o Dalí no mundo inteiro, juntamente com uma outra instituição que é o Museu Reina Sofia de Madrid. Né? Então os dois se constituem em grandes instituições, né, do governo espanhol. E depois nós temos, no estado da Flórida, Estados Unidos, né, um outro museu, o Museu Dalí, que também tem uma quantidade muito grande de pinturas, que um milionário e louco americano, né, comprou as obras enquanto o Dalí morou lá. Né? Então, nós falamos com um, falamos com outro, falamos com outro, falamos com gente fora desses 3 lugares aí, e no fim conseguimos fazer com que os 3 juntos fariam então a exposição. É a primeira vez que os 3 juntos fazem uma exposição fora aquelas exposições oficiais, né, que eles costumam realizar. E foi a primeira vez que eles estavam trazendo aqui para o Brasil e ficamos muito contentes. Essa exposição aí, nós pedimos para dar um enfoque maior para a parte surrealista, que é mais ou menos do final dos anos 20, final de 1920 até 35, mais ou menos. Né? Então, esse período é o período que tem a maior quantidade, né, quer dizer, a grande quantidade das obras surrealistas dele. Então, nós vamos ter várias obras desse período e algumas também de outros períodos. Né? E mesmo a seleção das gravuras e desenho também são muito especiais. Né? Então, eu acho que essa exposição vai ser uma exposição muito especial. Né? Aliás, como tudo que o senhor vem fazendo ao longo de todos os anos, sempre com muito cuidado, muito carinho e tornando especial. Eu, infelizmente, tenho que dizer que esse nosso bate-papo, pelo menos por hoje, terminou. Espero que o senhor possa nos dar a honra de novas vindas ao programa. O Dr. Ricardo não só procura fazer, e vocês viram, tudo que faz, sempre com muito carinho e de uma forma muito apaixonada, além de ter uma paciência ímpar, porque conseguiu aguardar aqui o início da nossa gravação de uma forma tão bem-humorada e tão carinhosa como sempre. Agradeço, Dr. Ricardo, a sua participação, dou os parabéns em nome de todos, porque efetivamente ter algo tão precioso em termos de cultura, só mesmo o senhor à frente do Instituto e a época em que teve a presidência também de vários outros. Né? Eu agradeço muito a sua participação e o parabenizo por todo o brilhantismo e tudo de bom que faz pela cultura em nosso país. Bom, Cássio, você é o máximo, né? E é por isso que eu venho aqui, né? Muito obrigado. Porque eu acho que realmente, né, é um programa fantástico. Muito obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. Infelizmente o nosso Futuro Ambiental por hoje chega ao fim, mas com certeza você, telespectador, vai poder ver nos nossos próximos programas a parte da genialidade do Dr. Ricardo ao vivo e a cores, direto de lá do Instituto Tomiotaki, junto a essas exposições. Nós nos despedimos, não percam o nosso próximo Futuro Ambiental.
A gente acredita que se o poder do amor vencer o amor pelo poder, teremos paz. A paz não é uma palavra de efeito em discursos políticos. Para fazer a paz, só tem uma receita: respeito. O respeito não existe para quem devasta a floresta, para quem não repensa suas atitudes. O que pedimos é simples: respeito. E só com respeito teremos paz. E como nossa mãe é verde, a nossa paz é verde. Greenpeace, acredite com a gente e junte-se a nós.